Alô, sejam todos bem-vindos a mais um Palavra do Artista. Palavra do Artista de hoje, nós viemos ao encontro de um artista moçambicano, muito jovem, que é professor no Instituto Superior de Artes e Cultura, formado também na Escola Nacional de Artes Visuais e com várias participações coletivas no Centro Cultural Brasil-Moçambique, com os seus pares moçambicanos. E ele carinhosamente abriu a porta do seu ateliê para podermos ter um minuto de conversa sobre o seu trabalho de cerâmica. É um projeto que está a desenvolver agora, um projeto que acreditamos nós que poderemos levar muito breve às salas do Centro Cultural Brasil-Moçambique e mostrar para você que está aqui em Moçambique, você está no Brasil, ou outra parte do mundo que nos vê neste momento a partir desta plataforma. O Tsenane, agradecemos imenso por teres aberto o seu ateliê. Foi um prazer enorme teres aceito esse convite. Muito importante conversar com jovens como tu, que têm uma trajetória de vida muitíssimo curiosa e estimulante. Tem sido um jovem inspirador para muitos moçambicanos, desde que ele apostou numa mudança radical da vida dele e hoje é docente no Instituto Superior de Artes e Cultura, como havia dito, um artista que se expressa em várias formas e linguagens. Aqui nós estamos no espaço de onde fazes a cerâmica, depois iremos para outro espaço onde fazes o teu trabalho de pintura, desenho pintura. Né? Senane, obrigado. Muito obrigado. Eu também estou muito feliz por essa oportunidade também de poder compartilhar o meu ateliê primeiro com o Centro Cultural Brasil Moçambique, que através desta plataforma podemos estar a conversar com Moçambique, Brasil e o mundo, muitos também, particularmente países da língua oficial, oficial portuguesa. E também é muito interessante estar hoje a conversar com o professor Jorge. Eu sei que ele não gosta muito disso, mas esse tipo de trabalho que estou a desenvolver, ou que vem desenvolvendo há provavelmente 18 anos, partiu mesmo de um trabalho que fizemos juntos para a minha defesa do curso de cerâmica. O Senane, em 2003, ele fez um projeto de tese do curso de cerâmica, né? E esse projeto foi um dos melhores projetos de cerâmica de final de curso que eu tive o privilégio de fazer a coordenação do trabalho dos finalistas desse ano. E esse trabalho é o que nós podemos ver aqui, né? Não é este, naturalmente, mas é uma continuidade. E é importante isso porque são 18 anos, mas são 18 anos em que tem estado a bater na mesma tecla, né? No sentido de que tem estado a cultivar, a tornar aquilo que tanto procuras, no, do plano espiritual, do plano artístico e do plano pessoal, se traduzir fielmente numa e uma persistência tanto que os resultados só têm a trazer muita positividade. Assim. São resultados que a gente vê. Olha, um amadurecimento do seu como artista, agora como docente, e que se reflete no que estás a fazer. Sim, claro, porque se formos a ver, através daí tínhamos uma concepção, uma maneira de trabalhar diferente. Depois deste período começamos a ter também uma outra visão que arrisco mesmo a dizer que mudou-se a dinâmica da própria cerâmica. Já tínhamos artistas a trabalharem de uma forma nossa, típica da nossa cerâmica e que, com a exceção do Mudaulani, que já vinha também nesta altura fusivo, a trazer dimensões e também com essa nossa linhagem do ponto de vista do campo espiritual. Mas nós mudamos o conceito da maneira como a obra devia ser
percebida nessa altura, e que no ano seguinte, lembro-me que isso foi em 2003, 2004, comecei a trabalhar no Núcleo de Arte, curiosamente, com o próprio Mdaulan, e que aquela questão que havia tido com o professor Jorge, com os colegas, e também com a professora Ruth, que nos introduziu um bocadinho antes sobre a questão de como é que a arte africana era expressa através de ser vista, como vamos lá dizer, do outro lado, ou da diáspora, e como é que nós podíamos entender. Então esse casamento veio a efetivar-se em 2003 e que concretiza-se mesmo em 2004 com esse trabalho que tive de mais ou menos 3 anos com o Celestino Mdaulan. E daí nós começamos a, quer dizer, não vou dizer divorciámonos, mas enquanto que Celestino trabalhava de uma forma, vamos lá dizer, monumental, para mim foi mais ir atrás das questões um pouco mais do subconsciente humano, principalmente as nossas realidades que curiosamente ainda estão aqui, e que é um campo espiritual muito grande para explorar. As crenças que o povo tem, diz-se idolatria para as pessoas que não entendem, mas é uma forma de viver que grupos de pessoas têm. Portanto, fui andando nessa busca e várias formas de poder melhorar o trabalho, partindo da questão da máscara, da tatuagem, da textura e do relevo. Mas a ideia do próprio conceito sobre, como dizia, ciclo vicioso, eu acho que este é o estandarte da continuação do trabalho que nós começamos a desenvolver. Por quê? Porque as nossas realidades, ou a nossa realidade em questões de busca de uma forma tranquila para a espiritualidade, sempre vai-se nessa questão do além, mas no ponto de vista africano, que nos remetem a seres que nós não sabemos como é que são. Então, o meu trabalho, na verdade, tenta buscar essa questão de como aquilo que chama-se ação afirmativa do grupo de pessoas aqui, porque isso é renegado, ou foi, e as pessoas vão ganhando consciência e aceitam. É muito estranho. Nós falávamos disso há 17, 18 anos, numa altura de uma pessoa para estar a vestir como disse aqui o curandeiro, era uma coisa estranha. Mas nós estamos a ver as pessoas hoje em dia, eu até admiro, e via isso na África do Sul, esses tinham uma consciência um pouco mais clara. Não quero dizer que era, mas eles tinham a questão da negação do ponto de vista do que o europeu possa ter dado, mas eles afirmavam-se como tal. E nós hoje em dia, quase 20 anos, as pessoas estão a viver isso. Podia ser uma questão profética, porque as pessoas dizem, mas você não pode, por que faz isso? Isso é demoníaco. Tudo bem, depende dos dois campos de percepção. Portanto, é um campo que outros que já antecederam, eu vejo, o Malangatana trabalha nessa questão de mitologia, o Chissano trabalhou muito nisso, a Renata, curiosamente, está a trabalhar nisso. Quer dizer, a gênese da arte moçambicana, inclusive eu vejo no Museu Nacional de Arte, há uma obra sobre feitiçaria do Manqueu, não é? Então, estamos a falar de que as pessoas têm essa coisa da crença na espiritualidade, no subconsciente, porque não exige essa invasão de certas identidades. Portanto, para nós é um campo de exploração e que também possa trazer ou traduzir-se numa obra de arte, onde cada indivíduo pode, vamos lá dizer, quem tem uma crença, pode encontrar o que ele precisa, traduzindo através do próprio aspecto gráfico da obra, mas também quem não acredita pode ir além, não é? E tentar perceber, afinal, o que está por detrás. A questão das escarificações, sabe-se muito bem que Moçambique tem um grupo dos Macondes que desenvolve, que também recorrem a isso.
É curioso, né? Estamos a falar como se fosse Jorge Dias, mas o Jorge Dias, um outro Jorge Dias, o antropólogo com a Margot Dias, fizeram um trabalho extraordinário dentro disto e nós hoje vamos buscando, porque fala-se de cultura moçambicana, ok? Eu pergunto, mas é uma cultura, é muito estranho ter uma cultura propriamente moçambicana, porque é um país de diversidade, não é? Mas os Macondes, em algum momento, têm um pouco mais de um toque que possa identificar-nos onde nós estejamos. Porque se falarmos de grupos étnicos aqui, são poucos. Se for em Machope, vamos falar de Timbila. Se formos a falar de Macua, vamos falar de Muciro, da Capulana. Mas se falarmos da arte, do ponto de vista artístico mesmo, estamos a ir diretamente aos Macondes. Então, recorro também à representação gráfica dessas tatuagens. Por quê? Porque temos uma tatuagem comum, que é africana, que este tipo é meramente africana. Quer dizer, os Ndebeles não usam. Eu sei que fiz um trabalho para os sul-africanos e, curiosamente, eu introduzi essa tatuagem, mas dentro daquilo que Esther Matango faz. Mas eu introduzi e lembro muito bem que as pessoas questionaram de onde é que vem isso, não é? Mas era uma questão africana que os Ndebeles não usam. Mas se formos a ver os nigerianos, ganenses, tantos de Congo e vários outros grupos étnicos de África usam. Mas os Macondes têm uma particularidade na sua tatuagem, que é de 4 linhas e que também é geométrica. Se formos a ver, esta é a tatuagem típica. E eu sempre questionei-me, por que era bonito? Era bonito, é bonito porque é diferente. Identifica um certo grupo. Então eu recorri desta vez a essa questão do trabalho. Mas também porque não podemos trabalhar sem as nossas fontes, sem fontes claras. Indo mais ou penetrando no trabalho do desenho, particularmente desenho do Malangatana, a tinta de China, remeteu-me também aos Ujamás. A maneira como o Jamá apresenta-se, não é? E eu, nessa questão, comecei a trazer o relevo. O relevo aqui, normalmente, nós fazemos Mas, Tsunami, vamos escutar então do Malangatana. Mas quais são as particularidades das classificações Macondes, neste caso, na sua pesquisa? Bem, as particularidades dos Macondes, como dizia, são essas que, claro, são figuras geométricas, mas com 3 linhas de apresentação em vértices de 3 pontos, com 2 triângulos inversos, ao contrário, não é? Isso que já diferencia de outros grupos que tatuam, não é? A face. Mas isso também está exposto na sua máscara. Agora, a diferença aqui é que, para o meu trabalho, volto, como dizia no princípio, na gênese do ciclo vicioso, que era a exaltação dos lábios, mas isso também vem daquela questão das leituras, de trabalhos que inspiraram, inclusive, Picasso. Podemos fugir, mas são esses que, eventualmente, acabaram levando isto para a arte universal, no sentido de ser apreciado. Então, o que poder diferenciá-los do grupos, daquela arte moderna que estão a desenvolver, mas com essa inspiração. Então, a questão dos lábios e a questão dos olhos. Os olhos, por quê? Porque não podemos negar que, independentemente de ser africano, mas passando pela escola e a bibliografia que sempre esteve disponível, falamos do cubismo, razão pela qual, em vez de ter os olhos que nos lembram uma realidade normal, por causa da maneira como a máscara, a função que a máscara tem, de proteger ou de esconder, ou de fato lembro muito bem de um grande artista também sobre ser uma face oculta, que Vitor Sousa trabalhou nisso também. A questão dos olhos tem a ver com o repelir, porque se formos a ver, muitos grupos têm a máscara como como a sua lanterna para proteger dos maus agoiros que possam advir
dos outros grupos. Então, esses pontos são mesmo para poder repelir. Vamos lá dizer, o relâmpago, às vezes quando vem, diz-se que sempre vem. É estranho, porque os macontes, como dizia, têm esses vértices que andam assim. Então, isso me inspira no sentido de repelir o que uma ação negativa espiritualmente possa vir num certo grupo de sociedade. Malangatana também falava muito das questões do desenho, das classificações. Tanto que ele trouxe muito esses elementos gráficos para a sua pintura, não é? Sim, sim. E quando tu falas de Malangatana, qual é o encontro, neste caso? Malangatana faz um resgate, o mesmo trabalho que tu tens a fazer é um resgate a esses elementos gráficos da tecnologia moçambicana. Sim, sim. Claro, porque no estudo é estranho que há uns anos atrás, sem compreender, não é? Sem compreender a razão, nós estávamos na acepção da arte do ponto de vista juvenil, efusivos, na busca tal. Era muito na coisa da procura, na procura, representar. sim. Né? E Então, Mudaulano faz, só uma nota de rodapé, Mudaulano quando vai fazer este encontro com essas identidades culturais, as chamadas identitárias da África, ele vai ao encontro do século XVIII, século XVII, vai para Máscara, volta a ter muito mais atrás para a cultura Nok, né? E vai, civilização Nok, assim que se diz, e vai fazer um resgate desses valores da identidade africana, da cultura africana, da arte que é feita ancestralmente, né? E como uma forma de trazer um novo discurso na arte moderna moçambicana, a arte contemporânea moçambicana. sim, sim, claro. É nessa questão mesmo já de começarmos a encontrar a África do lado de dentro, não é? E precisamos de bibliografia, é preciso que se escreva também, sim, e tudo isso que está a referir, de fato, precisa ser registrado e que seja agora para estar em confrontação com aquilo que recebemos. Alguns foram honestos no sentido de trazerem a coisa, mas não temos tido muita coisa sobre isso. Mas a razão disso também sabe-se. Eu acredito que o cristianismo foi muito forte, e é muito forte. Curiosamente, aqui onde nós estamos, as pessoas têm medo quando vê essas obras, porque eles associam sempre a questões demoníacas, não é? Há uma situação que o Mudaulane nos contou, né? Foi bem caricato, assim, porque ele foi primeiro ceramista realmente a fazer cerâmicas de grandes formatos, né? Sim, sim. E ele teve uma dessas peças que ele produziu e deixou no quintal da casa dele, como ele, não sei como está agora, tem que fazer uma visita, mas na altura não tinha um muro baixo. E tinha alguns vizinhos que passavam pela casa e diziam, olha, tira essa escultura daí, tira que isso tem espíritos, né? Por quê? Porque ele vai mesmo ao encontro dessa espiritualidade, da máscara. Sim. Esse trabalho está fortemente caracterizado por essas figuras geométricas que remetem a um período e é um presente cultural, em Moçambique em particular, em África de uma forma geral. Ele tem uma forte presença da máscara. Porque eles falam muito bem do cubismo, através do Picasso, vai buscar na máscara africana. Né? E aqui é uma presença da máscara muito forte. Sim, que é tratar de espiritualidade das máscaras sim. culturais, das máscaras sociais, das máscaras ancestrais, né? Sim. E acima de tudo das identidades. Sim. É isso mesmo. E isso também, quer dizer, remete-nos àquela questão de sincretismos. O Sr. Jorge escreveu muito bem sobre isso e tenho alguma informação de lá atrás, não só sobre o trabalho que eu desenvolvi, mas, por exemplo, na arte contemporânea, Expo de 2004 e os 10 artistas escrevem sobre isso. Tem aqui essa instalação, depois de ter sido... A instalação, estou falando daquela que foi a sua tese de cerâmica na Escola Nacional de Artes Visuais, ela depois foi logo exposta na exposição do Movarte em 2004, no espaço exterior do museu. Né? Fizemos uma intervenção, vários artistas pelo jardim do Museu Nacional de Arte e essa peça esteve lá exposta também. Sim. Esteve lá e que infelizmente foi para outros sítios que nós não sabemos, porque era uma peça espetacular que precisava de estar preservada em algum lugar.
Infelizmente não. Ela é daquelas peças que devia ter a mesma sorte que os tambores do Faisal, que estão Sim, lá sim, hoje no que Museu estão lá Nacional. no museu. Sim, então, o trabalho de fato remete-nos a essa constante investigação, tal como dizia sobre o que o Mudaulani tem estado a desenvolver. Tenho acompanhado o seu trabalho e a evolução que ele também conseguiu, também vendo os desenhos dele de 2004 e os de hoje, sinto que ele, na verdade, compenetrou nessa busca incessante que estamos a ter. E seria de louvar, na verdade, se muitos tivéssemos essa questão. Porque o grande problema é quando a gente trabalha isoladamente. Não nego, mas um manifesto seria ideal sobre os pontos que nós estamos a desenvolver. Um grupo de pessoas. Eu acho que aqui há um espaço para o manifesto. Sim. Não, talvez não diria tanto manifesto, mas alguma coisa que amarre. Isso é sim. Amarre o que o Mudaulane, Tsenane, Renata Sadimba, Vitor Souza. Está aqui uma cerâmica bem particular, também lembra um pouco o que esteja a fazer do ponto de vista da forma, mas é verdade que o Vitor é muito mais na identidade feminina da mulher do sul de Moçambique. E mais outros artistas que eu tenho talvez que esquecer de mencionar aqui, que tem toda uma busca muito próxima. Acho que tem muita coisa que vocês se encontram aí. Moçambique é um dos poucos países do mundo, né? Vou dizer assim, que tem muitos artistas, vários artistas ao longo do país todo, que tem este material da cerâmica como uma forma de expressão de uma das linguagens da escultura. Sim, sim. Sim. E eu lembro-me que as pessoas quando começam a ver este trabalho, em Brasil sim tem. Eu acabo de descobrir, me foge o nome, Tozé. Eu tenho que ficar, depois vou dar. É muito estranho, porque eu acabei dizendo a ele, olha, o senhor parece que nasceu aqui. Acho que ele está em Paraná, uma coisa assim. Ele trabalha, o bar é do mesmo, tem as mesmas características, o espaço onde ele desenvolve essa atividade é igual. O tipo de trabalho totêmico, essas buscas, figuras, da maneira como colocamos. Eu disse, como é possível? Eu disse, mas você devia... Como? Eu não sei, porque quando vi aquilo eu disse, de onde é que vem? Mas descobri que era um brasileiro. E o tipo de forno que nós temos, achei estranho esse encontro e as dimensões também. Então, significa que existe um grupo de pessoas que ao mesmo tempo, tal como podemos ver algumas esculturas que estão tanto em grupos na América Latina e depois encontramos na China, encontramos em África, com um certo aspecto de lábios, nariz e tudo, na mesma época. Acredito que é uma coisa que espalha, não é? Para alguém ter essa maneira de trabalhar em algum lugar. Não, assim, todos os artistas hoje têm seus pares nos 4 cantos do mundo. Tem gente a fazer coisas a fazer hoje que tem vários pontos de encontro, naturalmente. Isso quer dizer, são as mesmas procuras. Sim. Com o Brasil em particular, é impressionante os pontos de encontro entre a arte moçambicana e a arte brasileira. É impressionante. Há vários pontos de encontro. Se formos recuar bem no início da modernidade, os primeiros anos em Moçambique, pegar coisas mais conceituadas como a Bertina Lopes, uma Langatana, tu encontras muitos artistas a fazer exatamente o que está sendo feito aqui. Quando digo exatamente, no sentido de que as buscas são as mesmas, as procuras são as mesmas, e a solução plástica acaba se relacionando com muita mais facilidade. O Naguib, o Mudaulane, o Tsenane, muitos de vocês estão aqui em Moçambique e têm artistas muito próximos a vocês, estão no Brasil. Por isso que é muito importante falar isso sempre. Vocês se conhecerem, os artistas conhecer o que estão a fazer, porque acima de tudo são complementariedades. Não é? Vais contar deste artista brasileiro, vais contar em um outro também. Disseste muito bem, em outros países também, mesmo como no continente Cuba, africano, Cuba particularmente também, tem gente a fazer coisas que diria, olha, isso aqui poderia ser feito em Moçambique. Ou
olhando-se para algum trabalho teu, eu diria, ó, isso poderia estar sendo feito no Brasil, na Bahia. Sim, Por sim. exemplo, um escultor, um ceramista afrodescendente na Bahia. Sim, é curioso, porque este também é afrodescendente. Eu olhei ele com as peças e disse, mas de onde é que vem este senhor? É moçambicano? Disse, não. Mas quando começou a ver, ele também entrou na mesma altura que comunicamos, ele começa a ver o meu trabalho, eu também vejo o dele e há uma similaridade. Eu disse, não é possível. E é estranho, né? Porque, quer dizer, algumas pessoas pensam que estão a inventar, mas lembro-me que a primeira palavra, ou aliás, frase que tínhamos naquela defesa do curso de artes visuais, dizia assim, não me lembro quem é o autor, mas dizia assim, por mais revolucionária que a mente humana seja, sempre busca uma realização do passado para suportar a sua produção do presente. Ok, muito bem dito. Então, isso significa que nós estamos a inventar, mas reinventamos, vamos montando novos códigos, não é? Claro, falávamos, por exemplo, da questão do Jama, e eu pensei assim, mas como é que eu posso levar o desenho para não só ser uma figura assim, mas para criar, simples, mas para criar mais um discurso? Para a pessoa voltar para lá, sentir-se que a textura não só é simples, mas através da própria máscara. Por quê? Porque descobri que uma ideia tem que ser explorada na íntegra. Por quê? Porque não podemos só criar um trabalho exclusivo. Se é uma ideia, é preciso esgotar a ideia, não é? Então, é por essa razão que o meu trabalho desenvolve-se em série. Eu, se começo uma coisa, vou ter um número que lembra-nos sempre aquele trabalho. A pessoa, quando vê em qualquer lugar, vai dizer, eu conheço este trabalho, mas preciso que observe bem para entender se de fato conhece ou não. Mas é mais na ideia, no conceito de poder explorar com mais integridade uma ideia. É essa a razão que me faz sempre trabalhar dessa forma. E, curiosamente, tive a oportunidade de iniciar com desafio recebido de si, porque eu lembro muito bem como é que foi a história. Quando conto, as pessoas não acreditam, né? Mas é um pouco interessante, porque eu trazia uma ideia típica de um técnico de cerâmica que é formado numa escola com mais artes visuais na altura, que era para fazer candeeiros, essa coisa toda. Então, isso aí já é, como se diz, já é obsoleto, não há necessidade. Tenta lá criar, mas com tanto medo, vou dizer, né, o que vou apresentar. Que eu só fiz apenas um semicírculo com barro. Rapaz, vem aí o professor Jorge, vamos apresentar o quê? É curioso. Então, eu só fiz uns desenhos, cortei em 8 partes e só andei a molgar a parte das cabeças. Mas veio quando chegou, que tal isso é este? Qual é a dimensão? Não, que tal 1,50 m por 2 metros? Então vamos avante. E daí meus colegas disseram, vamos lá, trabalha lá. Sim, o trabalho do professor é tirar o melhor que vocês têm dentro de vocês, não é? Sim, sim. É Mas é a nossa missão. O professor tem essa obrigação. Sim. Perceber o que é que o aluno tem dentro de si, as potencialidades acima de tudo, e alimentá-lo com todas as ferramentas de conhecimento para que possa fazer melhor, explorar melhor de si. E foi o que aconteceu, né? Vocês estão também uma turma muito bem treinada na técnica, foi muito fácil. Sim, eu lembro-me que até eu vejo, porque todos os meus colegas infelizmente não seguiram o Camo, o Eulotério, o Rogério, quer dizer, Alice, o falecido Osório, mas quem? Nós éramos 9. O Jaime depois desviou, tinha um trabalho espetacular também. O Jaime tem um trabalho espetacular, feito com conceito de sapato. Depois ele acabou, naturalmente, o conceito não alcançou a técnica. Sim. A Alice foi fantástica no sentido de introduzir elementos muito novos, do tato, Sim. da densidade dos materiais, da relação corporal com a matéria, que era especificamente o barro e a cerâmica, que são coisas completamente diferentes. O Rogério fez um trabalho fantástico rebuscando o Mondrian, né? Sim. O plano, o Mondrian, a cor, a luz. Não, foi uma turma rica nesse sentido, que com particularidades muito diferentes um do outro. Sim. Não pareceu que eram todos da mesma. Aí está a diferença.
Não parecia que começaram o primeiro ano juntos, estavam 5 anos juntos, a fazer exatamente as mesmas coisas, mas na diferença cada um abriu o seu caminho muito distinto um do outro e com resultados realmente fantásticos. Fantástico. Inspirou também a turma que veio a seguir, Vai seguir, do sim. David, do Rafael, Rafael, Tembo, Tempo, exatamente. Já foi para Mabanga, lembro muito bem daquele grupo. E curiosamente são pessoas que é estranho, né? Porque esses é que estão a trabalhar mais comigo agora. E todos do meu grupo encontraram, quer dizer, foram atrás do mundo pretendido, né? Típico das pessoas normais que foram a Somos busca. também normais. Não nego essa questão, mas digo o que é exigido. As pessoas têm os seus sonhos. Os sonhos de poder ter um caminho menos tortuoso Mas sim, que a arte, que as a arte, artes se colocam sim, sempre. sim, claro. É preciso ser muito corajoso só fazer artes plásticas neste país, não É muito, não, é estranho. É por isso que eu digo, na minha turma, eu, em termos de estar a trabalhar, os meus colegas fazem, acho que como hobby, mas não efetivamente como uma missão. E depois os outros, ok? Estou com tempo, agora Rafael, eu sei que eles estão engajados já numa outra forma, né? Na questão de busca da curadoria e essas coisas. Mas é estranho, né? Porque com aquela toda diversidade que nós tínhamos, era mais um valor acrescentado para nós em Moçambique. Digo, principalmente na cerâmica, ou uso de outros materiais, como foi o caso da Alice, depois o Rogério, o Mussa, aquela ideia toda das suas colunas através do barro. Quer dizer, o próprio Jorge Sibia, a questão do uso dos pigmentos para a concepção de murais. Quer dizer, nós estamos a dizer que tínhamos mais alguma coisa a apresentar. Digo, neste grupo, infelizmente, né, quando saímos, vimos uma outra coisa. Se eu pudesse, ficava convosco até por muito mais tempo. Claro, é nesse sentido. Então, chega lá aqui. Tu falaste muito da questão da repetição, né? Então, repetir a forma, acrescentar uma, outra. Isso já vem da formação. E é uma preocupação que já trazes antes da formação, durante a formação. E esta repetição que pode ser várias peças semelhantes que compõem um conjunto, ou então pode ser peças únicas que são repetidas continuamente, variando a forma, tem ou não necessariamente o mesmo tema, mas a presença dos mesmos elementos em quase todas as peças. Né? Isso depois veremos na frente com a pintura. Né? Sim, sim. Temos aqui um belíssimo conjunto de pequenas peças. Aquilo que é o tamanho das dimensões do cename, são pequenas peças. Claro. Primeiro porque eu parto com aquele nervo de querer trabalhar coisas um pouco maiores. O que acontece é que, tendo a ideia, para poder traduzi-la, uma única peça torna-se sempre uma coisa inconcluída. Portanto, para mim, quando começo a coisa, penso sempre de 5 a 10, quando são coisas pequenas. Por quê? É para poder explorar melhor a mesma ideia. E talvez, é verdade, a primeira é a busca, a segunda, idem, mas a terceira, a quarta, me encontro, mas as últimas duas começam a baixar do nível, não é? Quer dizer, tento explorar o máximo dessa, quando a musa vem, não é? Onde é o ponto mais alto dentro do grupo. É verdade que cada obra faz nos lembrar a outra, okay? Continuamente, mas os seus, a marca ou a maneira como eu vou fazendo as incisões varia. Só que a minha ideia concreta é sempre poder lembrar aquela fase do desenvolvimento dessa ideia. Que quando alguém for a ver, lembra, mas eu acho que conheço isto. Isto é daquela série, não é? Sim. E também porque depois de ter trabalhado com o Círculo Vicioso, começou a ser um pouco difícil para mim fazer uma única peça. Eu digo, dedicar-me a uma peça. Claro, trabalhei e às vezes levo mais tempo a desenvolver isso do que estar a fazer muitas. Por quê? Porque o processo de cerâmica sabemos como é que é. Depois da preparação, a gente põe um rolo, 2 rolos, tem que consistir.
Então, se eu consigo fazer, eu não posso parar de trabalhar à espera de uma peça. Então, a consequência é, enquanto a outra consiste, eu estou a levantar Estás a levantar outra. a outra. Então, simultaneamente vou construindo e vou mudando a forma. Quer dizer, as pessoas, sabemos muito bem que as pessoas são iguais. Agora só têm características particulares. Ok. É mais ou menos nessa questão. Os animais, as árvores. Quando se fala de uma árvore, temos uma ideia da árvore. Mas a árvore tem particularidade. Se é uma mangueira, pode ser frondosa ou fina. Então, o meu trabalho é esse. E dois, mais uma vez, nessa busca incessante do nosso trabalho, comecei a ver que a máscara não podia somente só cingir-se, por exemplo, à representação gráfica da face humana, não é? Porque aqui começamos a entrar nos animais. E depois começo a afunilar nessas pequenas dimensões, não é? A lembrarmos seres estranhos. Os seres estranhos eu não sei como é que são. Só sabemos que há umas coisas, os sonhos, muitas das vezes nos levam a coisas, não é? Então, eu tento traduzir aquilo que o meu inconsciente às vezes vê. De repente eu começo a ver coisas que nos lembram de dinossauros. Mas a ideia não era essa. Quando eu fiz este trabalho, por exemplo, foi numa altura em que as pessoas estavam a matar muitos rinocerontes. E só mais tarde eu descobri que o rinoceronte tinha uma grande ligação com o dinossauro, em termos de gráfica. Porque eu fui fazendo uma pesquisa, eu olhei e disse, há uma coisa aqui. De onde é que vem este animal? Parece que é um bisneto naquela linha. Sim. Não é? Então, mas isso foi depois. A pessoa chegou, você está trabalhando com o rinoceronte. Depois comecei a pensar nos cornos. Então eu pensei, imagine se os cornos estivessem nos olhos. Será que iam ser dizimados? Como é que eles iam se proteger? Quer dizer, comecei a pensar nessa questão. Não é? É por isso que depois isso começa a inspirar já em outros trabalhos. Nessa questão que falávamos de poder repelir o seu oponente. Não é? Porque são animais indefesos, mas e como é que poderiam se proteger? Então, busquei essa questão de lançar, como se diz, há uma história de que lança-se o relâmpago. Ok. Não é? E o relâmpago vem em forma também de faísca, e quando ele vem pontiagudo. E se encontra também um outro objeto assim, ele tem que cair do outro lado. Então, tento trazer isto, e na questão também do pássaro, do lagarto, da gala-gala, não é? E nisso, em algum momento, começo já a ver o trabalho, por exemplo, do IDAS, do ponto de vista do desenho, não é? E eu comecei a ver as formas, não é? Eu disse, mas qual é a razão? Então, conversando com ele, eu vi que ele era muito aficionado por questão de lagarto, ele explora essa coisa. Mas eu também lembrei-me que eu sempre fiz isso. Sim, é que isso é uma zomorficação. Né? Sim, claro. Nessa busca de comparação. Sabemos, já ouvi várias vezes, matou-se morreu um elefante em Nampula. E se morre um elefante em Nampula, as pessoas tendem a ir comer, não é? Mas toda a gente que levou, antes de chegar em casa, apodreceu a carne. A pergunta, não, é que um régulo, quando morreu, ele foi para... encarnou-se no elefante. O elefante morre. Morre, então não podia se comer. Não é? Mas eu já tinha visto isso mesmo numa telenovela. Lembro muito bem que alguém tinha que morrer, mas já fez-se uma questão espiritual ou mágica, onde aparece logo um bode e aquele espírito tinha que se encarnar no bode. Nessas nossas crenças, essas nossas realidades que negamos, volto também, negamos, mas na verdade as pessoas vivem com o seu secretismo, né? Vamos para o estabelecido, de dia, normalmente, na igreja, Nossa Senhora, mas depois, quando as coisas são um pouco mais fortes, precisamos das nossas cerimônias, e essas cerimônias envolvem esses ritos, todos eles. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque é isso que de fato identifica esse grupo de pessoas cá, nesse lado do hemisfério, que independentemente de tudo que as pessoas foram aprendendo, mas sempre guardaram um bocadinho de si
e que hoje, com essas liberdades que podemos ter como humanos, né, as pessoas vão resgatando pouco a pouco. E agora que estás a falar sobre isso, sobre a zonificação, me faz lembrar uma coisa que é o seguinte. Praticamente, não, praticamente mesmo, todos os 6 artistas, nós artistas que trabalhamos com a cerâmica, tem lá impregnada a zonificação. Sim. Quase todos. Senado, Mafara. Mafara, Renata, todos estão uma linguagem. Falamos anteriormente, temos que pensar em alguma coisa tem que ser escrita em relação a este grupo de artistas, que não foi pensado pelo coletivo, mas individualmente, que é aqui alguma coisa que os liga muito forte. Fortemente, né? Lembro que o Filimone Mendes trabalhou uma tese que também falava sobre zonificação, e são alguns desses artistas que nós citamos que ele foi lá buscar para a sua tese. Sim. Claro. Colaborei um pouco para ele no sentido de busca de biografias dos artistas para a tese da arte contemporânea, da arte de Moçambique, uma coisa assim. Arte de Moçambique, a zonificação. Sim. E claro, por quê? Porque mas não é somente ele. Eu acho que as histórias também, as histórias, se formos a ver, as fábulas, sempre remetem-nos a isso. Ou porque o macaco foi isso, ou porque o coelho foi aquilo. Não é? Então nós sempre buscamos isso no sentido de... E 2, a questão dos espíritos, como é que são? São as hienas, não é? Então nós levamos isso. Eu não sei, torna-se um pouco natural. E como eu dizia, sem compreender, lembro que fizemos uma exposição no ano 2000, Centon Civic Gallery e African Window Museum, que figura de cartaz era o mestre Malangatano. Eu, Josias, Sitoy, Zacarias Chemane, Guambi, que não sei onde é que está, um senhor também falecido de Chauque. Nós, quando apreciamos o trabalho do mestre, não tínhamos o entendimento. Estávamos a estudar um pouco mais sobre Leonardo da Vinci, Egon Schiele, aqueles que estavam disponíveis para nós na biblioteca, não é? Era antes de irmos atrás de Revu no ar. Sim, alguma coisa que acontecia porque nós não tínhamos produção ou edição de livros sobre arte moçambicana. Havia muito pouco acesso. Isso mesmo. Nós não tínhamos acesso e havia muito pouco. A escola sempre teve uma biblioteca riquíssima com arte moderna, europeia, não é? Então, nós quando vimos o trabalho, como as nossas aspirações era trabalhar como Rubens, Miguel Ângelo, então víamos aquilo, mas é para este aqui também, não entendíamos. É muito estranho que anos mais tarde começamos a descobrir a maneira como ele trabalhou, a maneira como ele desenhou de forma própria, porque eu acho que ele tinha que se desconstruir. Também vi trabalhos dele no catálogo, os trabalhos de 1957, 58, 59, também lembro-nos da arte moderna, igual quase do Picasso. Sim. E ele, depois migra, começa já a ter uma linguagem própria, que de fato influenciou um grupo de pessoas aqui. Mas quando formos a ver, não há muita diferença se formos a ver o acabamento de Francis Bacon, o acabamento que ele também fazia. Pelo Malangatá. Sim, os brancos, como é que são tratados. A pessoa tem que começar a ver como é que ele tratava o branco. E o Bacon tratava da mesma forma. É muito diferente do Picasso. Mas em termos do acabamento, há um certo tipo da maneira como ele lançava. Eu disse, ok. E o desenho dependia de fato do seu tema. Há uns temas que não nos levam muito a essa viagem, mas há trabalhos extraordinários que ele começou a trazer de forma já própria moçambicana. É aí onde nós começamos a ver. E 2. O António Pinto Ribeiro, numa exposição Réplica e Rebeldia, trazia um pouco essa discussão também. Sim. As réplicas da pintura europeia e as rebeldias de trazer novas abordagens. Sim. Então, é estranho, é por isso que eu estava a dizer, começamos já a nos encontrar na base dos nossos artistas aqui. Não é que estamos a negar o que existe, aprendemos, mas depois começamos a encontrar a arte assim. Eu acho que é a nossa missiva neste momento, também encontramos linguagens próprias dentro dessa viagem, não é?
nas artes, encontramos novos elementos. Senão, eu quero continuar a conversar contigo, mas já vou a outro espaço. Sim, sim. Vamos lá para o espaço Sim. de cor. Ok. De cor, de pintura, de desenho. Né? Tudo bem. Vamos, né? Sim, sim, vamos.